Bom dia, desperta Brasil, desperta mundo. Esse é mais alguns minutos com Deus. E hoje espero que você já acordou, já tenha agradecido ao Senhor, já tenha rendido graças a Deus por mais um dia de vida, por mais um belo dia que se começa em sua vida, em minha vida. E que Deus venha derramar sobre a sua vida bênçãos, graça, amor, paz, prosperidade, vida do Senhor para a sua vida. Hoje eu vou contar uma história de um homem que era um perseguidor, um homem que respirava a perseguição de morte aos cristãos, um homem que não acreditava num Cristo, um homem que caiu do cavalo, ficou cego durante 3 dias, ficou sem comer durante 3 dias e teve uma visão de um encontro com outro homem. E esse outro homem teve uma mensagem de Cristo para a sua vida e que posterior a tudo que ele passou, ele começou a levar a esse Deus, a esse Cristo, esse amor. E Cristo falou para esse outro homem que ia encontrar a esse que não acreditava, que esse homem pereceria por tudo que Cristo iria fazer com ele para levar a palavra do Senhor. E esse homem, que era um homem rico, que era um homem que estava entre os mais conceituados, os mais poderosos daquela época, Deus transformou a sua vida. Prestem atenção nessa história do homem chamado Paulo, que virou um servo, um apóstolo, um missionário de Cristo nessa terra, que escreveu mais de 50% do Novo Testamento. Olha só que história, irmãos. Obrigado por glorificar. Os pássaros já estão glorificando a Deus. Você já glorificou a Deus nesse dia? Se não, então comece a glorificar. Começa em Atos. Pegue a Bíblia e leia Atos 9 para você ver a conversão desse homem. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele respirava ainda ameaças e morte contra você que acredita num Cristo, num Senhor que veio a essa terra. E pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco. Pediu cartas para ir perseguir aqueles que estavam lá em Damasco, nas sinagogas, nos templos do Senhor, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, olha só, daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aqueles que professavam, que acreditavam no Senhor, Paulo pediu cartas para ir lá prender, seja quem fosse, criança, homens, mulheres, e levasse até Jerusalém presos para serem condenados pelo sumo sacerdote, por aqueles que se achavam os autorais, os bambambãs, os caras mais poderosos da época. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Desceu um resplendor subitamente sobre ele de luz. Luz essa, olha só o que aconteceu. Caindo em terra, estava em um cavalo, caiu em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Paulo disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: levanta-te e entra na cidade, e ali
te terá dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele passaram atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha só, Paulo escutou, perguntou, Paulo viu e perguntou quem era. Ele não reconheceu. E os homens que ali estavam com eles escutaram tudo, mas não viram. Quer dizer, Paulo viu, mas não o reconheceu, e os homens que estavam com ele para perseguir aquele povo, escutou aquela voz, viu aquela luz, só que não viram. Eles ficaram cegos também. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E ele ficou 3 dias sem enxergar, e não comeu nem bebeu. Não comeu e nem bebeu, 3 dias de jejum. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor disse em visão: Ananias. Olha só, em visão Deus disse a Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor disse-lhe: levanta-te, vai à rua chamada direita, deu até a direção, o local onde ele deveria ir, e procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Aí ele tremeu, hein? Eis que ele está orando agora. Olha, estava até orando. E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão, para que voltasse a enxergar. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ananias já sabia quem que ele era: perseguidor, matador. E aqui tem autorização dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocavam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque ele é para mim vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O quanto Paulo iria padecer em nome de Jesus. Já estava dizendo a Ananias o que ele iria padecer. Paulo, não Ananias, mas Paulo. Aí Ananias, sabendo quem era Cristo, já o conhecia, já professava a fé em Cristo. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes a mão como Cristo tinha pedido, disse: irmão Saulo, já chamou de irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes e enxergue e sejas cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como que uma escama, e recobrou a visão, e levantando-se, foi batizado pelo Espírito Santo. Tendo-se alimentado, ficou fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Em seguida passou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Um homem que perseguia, um homem que matava, um homem que não acreditava, um homem que ficou cego, um homem que caiu do cavalo num resplendor de luz, um homem que teve a sua vida transformada desde o momento em que acreditou naquela voz que escutou, naquela visão que teve quando ele ficou, após ele ter visto, ficou cego. O que nós aprendemos com essa história? Que nós devemos acreditar, que nós devemos crer, para não ficarmos cegos nesta geração, neste mundo, neste momento, nessa vida que temos. Será que estamos cegos para as coisas de Deus? Será que não estamos acreditando como Paulo creu e teve que ter uma visão? Está nas Escrituras.
Foi uma história verdadeira relatada que está aqui na palavra do Senhor. O que eu quero dizer para você nesse dia, nessa manhã, nesta tarde, nessa noite, a hora que você for ver esse vídeo, creia que Cristo veio a essa terra por mim e por você, porque Ele vai nos dar a oportunidade de, quando nós o conhecermos, como Paulo o conheceu, de apresentar a esse Cristo a muitas vidas, levar essa mensagem a muitas vidas. Como Paulo, depois de 3 dias, sem comer, sem beber, através de Ananias em Damasco, Jesus falou com Ananias para ele ir lá e falar que ele iria recobrar a sua visão e que ele iria começar a pregar o evangelho. E Ananias, atônito, com medo, de sabendo quem era aquele homem carrasco, perseguidor, maldoso. Mas ele foi porque Cristo falou com ele. E Cristo está falando nessa manhã para mim e para você. Ei, filho minha! Ei, filho meu! Ei, filha minha! Ei, meu servo! Ei, minha serva! Eu te escolhi, eu te chamei para você falar as boas novas, para você ministrar as minhas boas novas nessa terra. Não tenha medo. Não tenha medo de ser aceito por homens. Eu te chamei, eu te aceitei naquela cruz. Se Cristo nos aceitou, quem são os homens para nos aceitar aqui nessa terra? Ninguém! Não são ninguém, porque Deus formou eles. Porque Paulo estava no meio daqueles grandes homens daquela época, reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, aqueles homens que se vestiam na pompa, que eram ricos, que eram milionários. Olha só o que aconteceu com Paulo. Olha a história de Paulo. Ele abandonou tudo, todas as riquezas para levar as boas novas, para levar esse evangelho que muda, que transforma, que restaura. Seja servo do Senhor, leve as boas novas do evangelho, que enche-nos de amor, que nos enche de graça, que nos enche de paz, que nos enche de sabedoria, o amor do Senhor. Leve esse amor do Senhor para as muitas vidas que estão precisando agora, neste momento, assim como eu, assim como você um dia precisou. Que Jesus transforme a sua vida, que nessa manhã, que nessa tarde, que nessa noite, Deus possa te encher, como encheu Paulo naquele momento, naquela hora que Ananias levou a palavra do Senhor, que tinha soado aos seus ouvidos para Paulo. Que a palavra do Senhor chegue na sua vida, com amor, com carinho, com graça, e que traga a sua transformação para Cristo. Deus abençoe o seu dia, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, aonde estiver chegando essa palavra, que Deus o abençoe grandiosamente.